do livro Seara dos Médiuns de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. 31. Mediunidade e privilégios. Reunião pública de 2/5/60, item 306. Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. À força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores-chefes e médiuns titulares com as nossas casas de serviço, perdendo tempo em mesuras e rapapés. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com mestria ou materialize desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de novos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. Não existem, desse modo, médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsidiado por entendimento particular estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões, e os médiuns que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos. Sustentar a ideia espírita, indene de qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem, é dever para todos nós. Na formação cristã não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo. E Paulo de Tarso tombou sob golpes de espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje, não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas ocupados em tarefa libertadora das consciências, mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. 32. Médium inesquecível. Reunião pública de 6/5/60, item 231, pergunta 1. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso.
Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado, não se confia à volúpia da autocondenação, não foge à luta pela íntima, percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade, mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios, como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus opera maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear, que o ajudava a sustentar-se, ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os temas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. 33. Incrédulos. Reunião pública de 9/5/60, capítulo 31, dissertação 4ª. Regozijar-se-iam, sim, com a verdade que nos enriquece de otimismo e consolo. Se pudessem, acalentariam a claridade da fé com a emoção dos cegos que recobrassem repentinamente a visão diante da alvorada, deslumbrados de júbilo. Se pudessem, estariam erguidos à confiança como árvores generosas levantadas para o céu. Contudo, transitam na terra a feição de alienados mentais que a ciência não vê. Terrenos devastados pelo incêndio das acabados pelos vermes do realismo que lhes corroem os últimos embriões de esperança, muitas vezes em festins de sarcasmo. Quereriam vibrar ao calor da convicção na sobrevivência,
mas trazem o coração enregelado pela névoa da morte. São legisladores e não procuram as leis profundas que regem a vida. São professores e não conhecem a essência das lições que transmitem. São médicos e não auscultam os princípios sutis que organizam as formas. São juízes e não estudam as razões do destino do mal, que lhes são dadas a exame. São advogados e não identificam a santidade do direito. São artistas e não buscam a glória oculta da arte. São operários e não percebem a substância divina do trabalho. São pais e mães e não pressentem a sabedoria com que se lhes estrutura o alicerce do lar. Incrédulos, tateiam na sombra que lhes verte do cérebro mergulhado na incompreensão. Não lhes agraves os padecimentos com palavras amargas, injuriando-lhes as opiniões, mas abriremos as feridas que lhes sangram no peito. O azedume estabelece para os espíritos viciados na irritação 6 modalidades de tributos calorosos: a perda do trabalho, a perda do auxílio, a perda do equilíbrio, a perda da afeição, a perda da oportunidade e a perda de tempo. Diante deles, nossos irmãos, que se tresmalharam na irresponsabilidade e no desespero, desdobraremos a abnegação, a tolerância e a caridade, multiplicando as obras da educação e os valores espontâneos do bem, porque toda criatura que nega a paternidade de Deus e recusa admitir a existência da própria alma está carecendo de socorro no hospital da oração e no abrigo do bom exemplo. Desertores. Reunião pública de 13/5/60, item 220, subitens 1 a 3. Médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. De criatura a criatura flui a corrente da vida, e todos nós, encarnados e desencarnados de qualquer condição, estamos conclamados a lutar pela vitória do bem eterno. Desertores são igualmente os que armazenam o pão sem proveito justo, convertendo os cereais em cifrões vazios, os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se em trincheiras de usura, os que fecham escolas, escancarando prisões, os que transformam as chaves da ciência em gazuas douradas, os que levantam casas de socorro, desviando recursos que deveriam ser aplicados para sanar as dores do próximo, os que exterminam crianças em formação, garantindo a impunidade no silêncio das próprias vítimas, as mães que sem motivo emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura. Os que aviltam a inteligência, vendendo emoções na feira do vício. Os que se afogam lentamente no álcool. Os que matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade. Os que passam as horas censurando atitudes de outrem, olvidando os deveres que lhes competem. Os que andam no mundo com todos os desejos satisfeitos, os que não sentem necessidade de trabalhar, os que clamam contra a ingratidão sem examinar os problemas dos supostos ingratos,
os que julgam comprar o céu, entregando um vintém ao serviço da caridade e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes nos inventários de sangue e ódio. Os que condenam e amaldiçoam em vez de compreender e abençoar. Os que perderam a simplicidade e precisam de uma torre de marfim para viver. Os que se fazem peso morto, dificultando o curso das boas obras. Deserção, deserção, se trazemos semelhante chaga, corrigenda para nós. E se havemos nos outros, compaixão para eles. 35. Caridade e tolerância. Reunião pública de 16/5/60, capítulo 31, dissertação 13. Milhares de criaturas esperavam-no coroado de louros numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o verbo supremo, a exibição de riquezas, os espetáculos de poder, a escolta angélica, as sentenças inapeláveis. Jesus, porém, caminha entre os homens à maneira de servidor vulgar, de vilarejo em vilarejo. Veste-se conforme as usanças dos que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça crianças desamparadas, socorre doentes anônimos, acolhe a todos por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito. E parte do mundo banido entre ladrões, sob violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma, condena ou amaldiçoa, mas suporta e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores filhos de Deus que o tempo renovará. Também na doutrina espírita, indene de todo cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. Cristianismo redivivo, qual acontecia na época da presença direta do Senhor, junto dela, hoje, em chameio, de mistura com os corações generosos que amam e auxiliam as antigas legiões dos desesperados, dos escarnecedores, dos indecisos, dos investigadores contumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios por doentes da alma. Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas, nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo uns dos outros? É por isso que em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém.